Imagine um mundo onde cada dia traz uma nova reviravolta, um novo desafio e uma nova oportunidade de compreender as complexidades dos conflitos globais. Bem-vindo ao nosso mergulho profundo no conflito em andamento na Ucrânia, onde desvendamos os fios da guerra e da estratégia com um olhar atento aos detalhes e um coração cheio de curiosidade. Hoje, viajamos pelas regiões de Kursk, Sumy e Kharkiv, explorando a dança intrincada das manobras militares e o avanço incessante das tropas russas. Ao embarcarmos nesta exploração, nos encontramos em Kursk, onde as forças russas estão fazendo avanços calculados em direção à cidade de Gornal, um ponto crucial ainda sob controle ucraniano. A tensão é palpável enquanto as tropas de ambos os lados lutam pelo domínio na região, com a cidade de Olesnya se destacando como um testemunho da luta feroz. A situação em Olesnya é particularmente crítica para as forças ucranianas, que correm o risco de serem cercadas, ecoando os desafios mais amplos enfrentados em toda a região de Sumy. Ao mudar nosso foco para Sumy, somos lembrados da linha branca que divide a região de Kursk, recapturada das áreas contestadas. Aqui, o mapa conta uma história de alianças cambiantes, com vilarejos como Veselivka, Shuravka, Bazivka e Novenki, agora firmemente sob controle russo. O avanço do exército russo de Bazivka para as primeiras casas de Olesnya marca um ganho estratégico significativo, expandindo seu alcance operacional e se aproximando das estradas principais. Este desenvolvimento não é apenas uma vitória tática, mas uma posição estratégica que ameaça apertar o cerco em torno das forças ucranianas remanescentes. O avanço russo para o sul de Bazivka, juntamente com avanços para o leste, os aproxima de rotas de suprimento críticas, ampliando seu controle de fogo e colocando pressão adicional nas tropas ucranianas que tentam recuar. O cenário em desenvolvimento sugere um cerco iminente, um movimento que pode potencialmente levar a uma mudança significativa no controle da região. Enquanto isso, nas regiões de Kursk e Sumy, os avanços do exército russo continuam a atrair atenção. Apesar do reconhecimento da mídia ucraniana desses ganhos, a batalha continua com as forças russas avançando, particularmente na região de Sumy. Esse impulso é espelhado em Belgorod, onde as tropas russas expulsaram com sucesso as forças ucranianas de Popovka e Deidovka, demonstrando sua capacidade de recuperar e manter posições estratégicas. A destruição de equipamentos fornecidos pela OTAN e ativos militares ucranianos destaca os altos riscos e a natureza intensa deste conflito. Cada drone, tanque e peça de artilharia destruídos contam uma história de destreza tática e a busca incessante por objetivos estratégicos. Ao voltarmos nosso olhar para a região de Kharkiv, um novo capítulo se desenrola com relatos de tropas russas cruzando o rio Boksha perto da cidade de Bolshams. Este movimento audacioso, marcado pelo hasteamento de uma bandeira russa, sinaliza uma afirmação ousada de controle, visando estabelecer uma zona de amortecimento para evitar incursões ucranianas adicionais. A região de Kharkiv permanece um ponto focal de atividade militar, com forças russas visando instalações-chave na própria cidade. A precisão e o impacto desses ataques, muitas vezes realizados por drones Geran, destacam a natureza evolutiva da guerra moderna, onde tecnologia e estratégia se entrelaçam. A eficácia desses drones, juntamente com sua sofisticação crescente, representa um desafio formidável para as defesas ucranianas. Essa pressão implacável ressalta o cenário dinâmico e em constante mudança do conflito, onde cada movimento é calculado e cada avanço é escrutinado. Ao nos aprofundarmos, a frente de Donbas revela seus próprios contos de luta e resistência. As tropas russas continuam a expandir seu controle, fazendo ganhos significativos em áreas como Novomikhailivka e Katerinivka. Esses avanços, documentados por vários meios de comunicação, refletem os esforços contínuos para garantir posições estratégicas e interromper as linhas de suprimento ucranianas. A Batalha por Liman, um centro ferroviário crítico, exemplifica a natureza de alto risco deste conflito. A presença de batalhões ucranianos de elite destaca a importância estratégica da cidade, servindo como um elo crucial entre Donetsk, Luhansk e Kharkiv.
À medida que as forças russas aumentam a pressão, a potencialidade para uma ruptura paira no ar, prometendo remodelar a dinâmica da região. No entanto, o caminho para a vitória é repleto de desafios, enquanto ambos os lados enfrentam as complexidades da guerra moderna. Cada avanço, cada escaramuça e cada decisão estratégica adiciona uma nova camada a este conflito multifacetado, pintando um quadro de determinação, resiliência e a busca incessante por objetivos estratégicos. E assim, ao navegarmos pelas intricácias deste conflito, somos deixados com uma pergunta simples, mas profunda. No teatro de guerra em constante evolução, o que realmente significa vitória? Como medimos o sucesso em um cenário definido por fronteiras fluidas e alianças em mudança? Essas são as questões que permanecem, convidando-nos a ponderar sobre as implicações mais amplas do conflito e a busca duradoura pela paz. Fique conosco enquanto continuamos a explorar essas histórias, lançando luz sobre as complexidades da geopolítica e a determinação resoluta do espírito humano. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde cada curtida e inscrição alimenta nossa busca para aproximá-lo do coração dos eventos globais. Avançando mais para o coração do conflito, nos encontramos no meio das intensas batalhas que se desenrolam na região de Donbas. Aqui, o exército russo continua a fazer movimentos calculados, expandindo seu controle sobre áreas-chave. O drama se desenrola com um avanço persistente em direção a cidades como Novomikhailivka e Katerinivka, onde as tropas russas supostamente fizeram novos avanços, deslocando as linhas de frente para o oeste. Essas manobras táticas não são apenas sobre ganhos territoriais. Representam um esforço estratégico para interromper as linhas defensivas ucranianas e garantir rotas de suprimento críticas. A cidade de Liman é um símbolo de resistência e importância estratégica. Conhecida por suas ligações ferroviárias vitais, serve como um portal conectando várias regiões-chave. A batalha por Liman é feroz, com forças ucranianas se entrincheirando para proteger esse nó crucial. A presença de batalhões de elite como o Kraken destaca os altos riscos envolvidos. À medida que as forças russas pressionam, a possibilidade de cerco cresce, ameaçando cortar as linhas de suprimento ucranianas e isolar suas tropas. A tensão aqui é palpável, um testemunho dos objetivos estratégicos mais amplos em jogo. No norte, as forças russas estão fazendo avanços significativos na frente de Siversk. Relatos recentes indicam ações ofensivas visando aproximá-los da cidade, vista como um trampolim para Sloviansk. Siversk, frequentemente descrita como a chave para Sloviansk, representa um grande prêmio estratégico. Os esforços do exército russo para capturar esta cidade destacam sua ambição mais ampla de garantir um corredor em direção a Sloviansk, potencialmente alterando o equilíbrio de poder na região. O avanço em direção a Siversk é marcado por movimentos estratégicos ao norte de Verkhovkamiansk e ao sul de Grigorivka. Essas manobras, apoiadas por relatos de várias fontes de mídia, sugerem um foco renovado na captura dessa cidade crítica. A queda de Vilojorivka e da Pedreira Tissa pavimentou o caminho para esses avanços, permitindo que as tropas russas avançassem para o oeste. À medida que se aproximam de Siversk, a pressão sobre as forças ucranianas para manter sua posição e evitar incursões adicionais aumenta. Enquanto isso, na direção de Toretsk, tropas russas estão supostamente conduzindo ações ofensivas em direção a Konstantinovka. Apesar de não terem garantido totalmente Toretsk, essas operações significam um impulso estratégico mais amplo para capturar os centros urbanos-chave da região. Konstantinovka, um importante centro urbano, agora está na mira. Os avanços do exército russo a partir do sul, juntamente com a pressão do norte perto de Chait Yar, indicam um esforço concentrado para cercar e isolar as forças ucranianas. Esses movimentos são sustentados por uma série de avanços ao sul de Nova York, onde forças russas fizeram ganhos capturando cidades como Alexandropil e Pantele-Moinovka. A importância estratégica desses avanços não pode ser subestimada, pois abrem novas frentes e colocam pressão adicional nos defensores ucranianos. Enquanto o exército russo consolida seus ganhos, a possibilidade de uma ruptura paira no ar,
prometendo remodelar o cenário estratégico da região. No sul, perto de Arkhangelsk, relatos de avanços russos em direção a Kaliob sugerem um padrão semelhante de cerco estratégico. Esses movimentos são parte de um esforço mais amplo para controlar localidades-chave e interromper as linhas de suprimento ucranianas. O foco do exército russo em garantir essas áreas destaca sua intenção de estabelecer uma zona de amortecimento, prevenindo incursões ucranianas adicionais e fortalecendo seu controle sobre a região. Voltando nossa atenção para Pokrovsk, a situação permanece tensa e em grande parte estática. As forças russas continuam a alvejar posições ucranianas com artilharia e munições termobáricas, enfraquecendo as defesas em preparação para um potencial assalto. No entanto, as complexidades da guerra urbana, juntamente com a necessidade de assegurar áreas circundantes, atrasaram qualquer ofensiva significativa. A cidade de Kotlin continua a ser um ponto focal, com forças ucranianas montando onda após onda de contra-ataques para evitar uma ruptura russa. Mais ao sul, na direção de Dnipropetrovsk, as tropas russas supostamente alcançaram um novo desenvolvimento, avançando ao sul de Bogdanivka. Este avanço ocorre após a captura de Preobraenka e marca um foco renovado em garantir os flancos da região. Faixas de floresta na área fornecem cobertura estratégica, permitindo que as forças russas consolidem suas posições e se preparem para futuras ofensivas. À medida que se aproximam das margens do Dnipro, a potencialidade para uma travessia estratégica cresce, adicionando outra camada ao complexo mosaico de conflito. Na volátil região de Zaporizhzhia, o exército russo teria reiniciado operações ofensivas em direção a Kamiansk. Esta cidade, estrategicamente importante para qualquer potencial assalto a Zaporizhzhia, representa um objetivo crítico para as forças russas. A captura de localidades próximas, como Sherbak e Mali-Sherbak, sublinha a abordagem metódica das tropas russas ao apertarem seu controle sobre a região. Apesar dos desafios impostos pelas defesas ucranianas fortificadas, o exército russo permanece comprometido com seus objetivos estratégicos, avançando com determinação. Ao explorarmos essas narrativas em desenvolvimento, a complexidade e a fluidez da guerra moderna tornam-se evidentes. Cada avanço, cada decisão estratégica e cada manobra tática pintam um quadro de um conflito definido por resiliência, determinação e a busca implacável por metas estratégicas. No entanto, em meio ao caos e à incerteza, somos levados a ponderar: o que o futuro reserva para esta região conturbada? Como essas batalhas moldarão o cenário geopolítico mais amplo? Essas questões permanecem, convidando-nos a continuar nossa exploração e aprofundar nossa compreensão das forças em jogo. Fique conosco nesta jornada enquanto desvendamos as intricácias dos conflitos globais, uma história de cada vez. Seu apoio alimenta nossa busca para aproximá-lo do coração desses eventos em desenvolvimento, encorajando-nos a cavar mais fundo e fazer as perguntas que importam. À medida que continuamos nossa exploração, o Sul se torna um ponto focal de manobras estratégicas, onde forças russas estão supostamente avançando na direção de Dnipropetrovsk. Relatos recentes destacam um avanço tático ao sul de Bogdanivka, marcando um esforço renovado para assegurar os flancos estratégicos da região. Este avanço, após a captura de Preobraenka, significa um empurrão metódico em direção ao Dnipro, onde tropas russas estão consolidando suas posições em meio a faixas de floresta. Essas características naturais fornecem cobertura e vantagem estratégica, permitindo movimentos calculados e preparando o cenário para ofensivas futuras potenciais. A narrativa muda para Zaporizhzhia, onde as ambições do exército russo estão em plena exibição. A cidade de Kamiansk, estrategicamente vital para qualquer potencial avanço sobre Zaporizhzhia, torna-se um objetivo-chave. Relatos recentes indicam que as tropas russas estão avançando, capturando localidades circundantes como Sherbak e Mali-Sherbak. Esses avanços demonstram um esforço concentrado para apertar seu controle sobre a região, destacando a importância estratégica de garantir pontos fortes-chave antes de lançar ofensivas mais significativas. Apesar das defesas fortificadas e do terreno desafiador, a determinação do exército russo permanece inabalável.
Seu foco em capturar cidades estratégicas e interromper linhas de suprimento destaca uma estratégia mais ampla destinada a enfraquecer a resistência ucraniana e estabelecer uma posição dominante na região. As complexidades deste conflito, definidas por frentes em mudança e artimanhas estratégicas, continuam a se desenrolar, pintando um quadro de resiliência e engenhosidade tática. Ao nos aprofundarmos na dinâmica do conflito, encontramos os avanços tecnológicos que moldam a guerra moderna. O surgimento dos drones de Irã como uma força formidável destaca a natureza evolutiva do combate. Esses drones, conhecidos por sua precisão e impacto, tornaram-se um elemento básico da estratégia militar russa, mirando instalações-chave e causando estragos em posições ucranianas. Sua sofisticação crescente representa um desafio significativo para as defesas ucranianas, destacando a corrida armamentista tecnológica que define os conflitos contemporâneos. A eficácia desses drones, juntamente com sua adaptabilidade e resiliência, demonstra a interseção de tecnologia e estratégia na guerra moderna. À medida que as forças russas continuam a desdobrar esses ativos, o impacto nas defesas ucranianas cresce, posando novos desafios e remodelando a dinâmica do campo de batalha. Esta vantagem tecnológica, juntamente com a previsão estratégica, ressalta as complexidades e inovações que impulsionam este conflito. Enquanto isso, na região de Pokrovsk, a situação permanece tensa, caracterizada por um impasse estratégico. As forças russas continuam seus esforços para enfraquecer as defesas ucranianas com artilharia e munições termobáricas, preparando o cenário para possíveis assaltos futuros. A cidade de Kotline continua a ser um ponto crítico de contenção, com as forças ucranianas montando contra-ataques determinados para evitar uma ruptura russa. Esta luta contínua destaca os desafios da guerra urbana e os cálculos estratégicos que moldam as operações militares. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados do intricado mosaico do conflito, onde cada movimento é calculado e cada decisão tem o potencial de remodelar o cenário estratégico. A interação de tecnologia, estratégia e resiliência define esta saga em andamento, convidando-nos a ponderar sobre as implicações mais amplas desses eventos em desenvolvimento. No grande teatro do conflito global, somos deixados com uma pergunta profunda. O que o futuro reserva para as regiões no coração desta luta? À medida que as linhas de batalha continuam a mudar e os riscos estratégicos aumentam, o caminho para a resolução permanece incerto. No entanto, em meio ao caos e à complexidade, a resiliência e a determinação do espírito humano brilham, oferecendo esperança e inspiração diante da adversidade. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar essas histórias, lançando luz sobre as complexidades da geopolítica e a busca implacável por metas estratégicas. Seu apoio e engajamento alimentam nossa busca para aproximá-lo do coração desses eventos em desenvolvimento, encorajando-nos a cavar mais fundo e fazer as perguntas que importam. Ao navegar pelas intricácias dos conflitos globais, somos lembrados da busca duradoura por paz e compreensão, uma jornada que nos une em nossa busca compartilhada por um futuro melhor. Fique conosco nesta jornada e juntos vamos descobrir as histórias que moldam nosso mundo.